Olá, bom dia a todos os meus irmãos, a todos os meus irmãos aqui no canal, a todos os novos inscritos, que sejam todos bem-vindos e que esse canal possa ajudar você de alguma forma, né, com a palavra do Senhor. Quero aqui deixar o meu abraço aos meus irmãos lá de Minas Gerais, de Araxá, nossa irmã Vandete, nosso irmão Eliel, são amigos queridos nossos, né, que a gente gosta demais, estamos com muita saudade deles. Deixar o meu abraço aqui pro meu irmão lá de Santa Catarina, o Renan, a minha irmã Andréia, lá de Minas Gerais, a minha irmã Natiara também, lá de Minas Gerais, a minha irmã Adriana de Roteiro, minha irmã Helena também lá de Roteiro. Que todos vocês recebam o meu abraço e minha gratidão por estarem sempre aqui no canal, sempre ouvindo, comentando e compartilhando os vídeos e curtindo. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Gratidão sempre. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de Deuteronômio e o capítulo 31 e o versículo 8, que diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Aqui, essa palavra aqui é Moisés falando a Josué. O título do texto fala: Moisés nomeia Josué seu sucessor. Aqui é quando Moisés nomeia Josué o seu sucessor. Josué quem vai adiante do povo de Deus para levar a terra de Canaã, a terra prometida. Aqui Moisés já está com 120 anos e Deus falou que iria recolher. Ele não iria entrar na terra prometida, né? Como o povo de Israel, o povo que passou 40 anos no deserto. Mas Josué quem iria ser o seu sucessor. Josué quem iria adiante do povo e entrar na terra prometida com eles. Então aqui Moisés estava o encorajando e dizendo para ele não temer, para ele ficar sempre firme e fiel diante de Deus, que Deus ia estar sempre com ele, não iria desampará-lo e não iria deixar, pois Deus iria estar sempre com ele, pois ele sempre foi fiel e temente a Deus, ele sempre viveu em obediência a Deus, ele sempre viveu lado a lado com Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava com ele. Quando Moisés foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei de Moisés, Josué estava com ele. Então Josué sempre foi fiel, obediente e temente a Deus. E ele seria o que entraria na terra prometida com o povo. Então Moisés estava o encorajando e o abençoando nessa nova caminhada, né? E essa promessa fica para nós também, que nós não devemos temer, que nós não devemos nos espantar com as coisas que acontecem, que irão acontecer. Pois quando nós temos a nossa confiança em Deus, quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele quem vai adiante de nós, Ele que é o general de guerra, Ele quem luta todas as batalhas por nós. Então, Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará, nem nos desamparará. Ele sempre irá adiante de nós em qualquer situação, seja ela qual for. Basta a gente confiar e crer sempre nele, pois ele é sempre o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nossa confiança deve estar somente nele e devemos sempre viver em obediência como Josué sempre foi, né? Josué sempre foi fiel e obediente a Deus. Vivia sempre ali do lado do homem de Deus, que era Moisés, aprendendo com ele e vivendo as experiências também com Moisés, né? Então ele sempre foi fiel e temente e obediente a Deus. E isso é o que nós devemos ser também, para recebermos as promessas de Deus. As bênçãos de Deus nas nossas vidas, nós devemos andar em concordância com a palavra dele e devemos sempre viver em obediência à sua palavra, pois Deus se agrada daqueles que o buscam e que vivem de acordo com a sua palavra. Ele tem prazer nessas pessoas que vivem diante dele sempre perseverantes e buscando sempre conhecer mais a Deus. Como a palavra diz, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós seguimos buscando e conhecendo a Ele como? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, jejuando,
fazendo essas coisas, nós estaremos sempre buscando conhecer a Deus e ter mais intimidades com Ele, né? Porque Moisés foi um homem que tinha muita intimidade com Deus. Eu sempre gosto de falar que Moisés, para mim, foi das histórias da Bíblia, foi o melhor para mim, porque ele falava com Deus face a face, ele vivia com Deus, ele estava sempre com Deus. Deus falava com ele face a face. A face de Moisés resplandecia a glória de Deus, de tamanha intimidade que ele tinha com Deus. E eu acho isso lindo e maravilhoso. Então, que nós possamos ter sempre essa presença de Deus nas nossas vidas, como Moisés tinha. Deus tinha a presença de Deus com ele. Tanto que teve uma determinada hora lá no meio do deserto que Deus disse que não iria com eles. E Moisés disse que só iria se Deus fosse. Deus disse que ia mandar um anjo com eles e Moisés disse: não, Senhor, eu só irei se o Senhor for contigo. Sem a sua presença não tem como. Porque ele ansiava, ele queria, ele almejava, ele tinha prazer na presença de Deus. Então também que nós possamos ter esse desejo de ter sempre a presença de Deus em nossas vidas, que a gente possa ter esse desejo ardente de querer mais e mais de Deus, até que a nossa face resplandeça a glória do Senhor. Tem pessoas que a gente vê o brilho do Espírito Santo nelas, tem pessoas que a gente vê a presença real de Deus na vida das pessoas. Então que a gente seja sempre assim, fiéis e temente a Deus, como Moisés foi, como Josué foi, o sucessor de Moisés. E essa promessa cabe para nós. Ele estará sempre conosco, ele sempre estará diante de nós e ele nos levará para a terra prometida. O nosso Josué de hoje é Jesus. Jesus Cristo é o nosso Josué. Ele veio, morreu naquela cruz, levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dores, nossas transgressões na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e para que nós pudéssemos ter vida novamente, pois nós estávamos mortos para Deus. Nós estávamos vivendo em pecado, mas a partir do momento que a gente reconheceu Jesus como Salvador das nossas vidas, nós passamos da morte para a vida. E Ele fez a promessa que nós iríamos morar com Ele na eternidade. Ele que vai nos conduzir à terra prometida, que é a Nova Jerusalém de Deus, que é a Canaã de Deus, a terra que Ele está preparando para nós, para um dia vir nos buscar quando vir nos arrebatar. Que a nossa confiança esteja somente em Jesus. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós devemos crer somente nele, que Ele virá nos buscar, a nós e a todos aqueles que crerem nele. Que a gente deva viver para Ele com sinceridade e fidelidade de coração, que Ele sempre vai nos conduzir para esse caminho eterno. Jesus é o nosso Josué de hoje. Ele é a luz que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele não perecerá, mas viverá para sempre. Pois a promessa diz, né, que todos aqueles que crê terá a vida eterna. Então, se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não recebeu em sua vida, que você abra o seu coração para Deus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão, que Jesus está sempre disposto a perdoar todos aqueles que invocam, a todos aqueles que o buscam de todo o coração. E se você errou, se afastou de Deus por alguma forma, por alguma coisa, né, algum motivo, se volte para Cristo. Deus não despreza aqueles que o buscam. Deus não despreza aqueles que o buscam de todo o coração, com sinceridade e singeleza de coração. Ele só quer que você volte para Ele, peça perdão dos seus pecados e reconheça que Ele é Deus em sua vida, que Ele é soberano em sua vida, que é Ele quem manda na sua vida, pois Ele quem manda em nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é Ele que tem que ter o controle das nossas vidas. Nós não podemos mais viver fazendo o que a gente quer. Devemos fazer o que Deus quer para nós, pois o que Ele quer é sempre o melhor. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não, muitas vezes nós queremos coisas que vão nos afastar de Deus, que vai desagradar a Deus, e nós queremos porque queremos, mas às vezes aquilo não é para nós, e Deus permite de certa forma para a gente ver que aquilo não era o que Ele planejou para nós. Então, que você se volte para Cristo,
reconheça Ele, peça perdão, que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, pois o que tem mais de importante na vida para nós é a nossa salvação. É o nosso bem mais precioso, é a nossa salvação, e nós devemos lutar por ela todos os dias, pois o nosso Josué, o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador veio ao mundo para isso, para morrer por nós e nos conduzir até a Canaã de Deus e nos conduzir até a Nova Jerusalém. Jesus te ama tanto que Ele morreu por nós. Ele morreu pela humanidade toda, para que nós pudéssemos ter esse direito de viver com Ele, pois Ele não quer viver separado do homem. Ele quer que o homem viva para Ele, que o homem viva com Ele na eternidade. Jesus veio ao mundo para isso. Ele não quer que o homem se perca, Ele não quer que o homem vá para o inferno, não. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas muitos estão indo para lá, muitos estão indo por essa porta larga que é o mundo, pois não querem deixar suas paixões, as suas concupiscências, os seus pecados, por amor a Jesus. E é gratificante, é maravilhoso deixar tudo por Jesus, pois é com Ele que passaremos a eternidade. Quando nós decidimos nos abdicar das coisas do mundo, entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus, Ele está nos conduzindo à nova Canaã, que é a terra celestial, que é o novo mundo que Ele está preparando para nós. Ele é o Josué de hoje, né? Aquele Josué estava conduzindo o povo para a terra prometida, a Canaã, mas aquela Canaã seria destruída, foi, né? Aquele povo não existe mais, mas hoje em dia o Senhor Jesus nos conduzirá à Canaã eterna, a Canaã que não terá fim, a nova Jerusalém de Deus, e Ele quer que nós vivamos com Ele nessa nova Canaã. Ele quer que nós vivamos com Ele eternamente. Então que você tenha sido abençoado com essa palavra tenha alcançado o seu coração de alguma forma, e que Deus te abençoe grandemente, e que nós todos juntos um dia possamos viver na nova Canaã, na nova Jerusalém, com o nosso Yeshua, o nosso Jesus, o nosso Josué, o nosso Jesus Cristo amado, que deu a sua vida por mim e por você, pois Ele nos ama muito e Ele quer viver conosco eternamente. Amém? Que sejam todos abençoados e que tenham todos um excelente dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Não temas.